Seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. Hoje o tema proposto é falar sobre fé, dúvida e incredulidade. Qual a relação entre esses elementos? E quando é que a dúvida se transforma ou é considerada de incredulidade, que pela Bíblia Sagrada é por Deus considerada pecado? Então vamos ver a relação que há entre esses termos aí. Vou ler aqui para introduzir a questão da dúvida, um versículo que encontramos em Atos 10:17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Aqui, então, temos referência a respeito da dúvida, expressada por Pedro diante de uma visão recebida por Deus. Pois bem, a dúvida tem dois aspectos, um positivo e outro negativo. O aspecto positivo da dúvida, que é natural ao ser humano, diante de algo difícil, de ser realizado, compreendido, que a pessoa olha para suas capacidades, suas limitações e pensa que é difícil de realizar, de entender, de fazer aquilo. Então é natural que surja um questionamento, uma dúvida, uma desconfiança de que poderá fazer, de que poderá ser feito. Então aqui Pedro expressou essa dúvida, Mas como eu disse, dúvida, qual é o aspecto positivo da dúvida? É aquela dúvida que é inerente e que faz parte da busca do conhecimento, do processo de conhecimento, de aquisição do conhecimento, que é natural. Aquele que se propõe a conhecer, aprender alguma coisa, nesse processo surgirem questionamentos e dúvidas. Mas só que essas dúvidas servem como combustível, como ânimo, para buscar mais conhecimento a fim de clareá-las, dirimi-las. Então, essa dúvida acaba por gerar mais conhecimento. E assim a pessoa prossegue, buscando conhecimento. Já a dúvida negativa é justamente essa aqui, quando relacionada à fé, e que corre o risco, então, de virar e de ser considerada por Deus como incredulidade, como pecado. Então eu vou citar dois eventos, acontecimentos aqui. O primeiro é relacionado quanto à dúvida, apenas a dúvida. Em certa ocasião, Pedro, que era pescador, e mais seus companheiros de pesca, haviam pescado durante toda uma noite, uma madrugada, e nada haviam pescado. Usaram todo o seu conhecimento, sua experiência na pesca, na arte da pesca, e eles deveriam ser excelentes pescadores, pois era a profissão desde da mocidade, talvez desde criança, vendo seus pais pescar, e acabaram por não pescar nada, mesmo tendo se empenhado e usado de todas as técnicas conhecidas. Mas como se diz, aquela noite o mar não estava para peixe. De manhã cedo, então, eles estavam na praia, limpando as redes, frustrados por nada terem pescado. Enquanto isso, Jesus veio pela praia, após ter ensinado a multidão, as pessoas que ali estavam, e se dirigiu a Pedro e disse a ele para voltar para o barco, se dirigir ao mar e lançar a rede. Diante disso, Pedro respondeu a Jesus. E respondendo Simão, ou Pedro, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, Pedro argumentou com Jesus, porque internamente, diante dessa ordem, dessa sugestão de Jesus de voltar e pescar, ele deve ter desconfiado e duvidado que seria possível pescar.
ainda mais tendo empreendido todo o seu conhecimento e nada pescado, né? Então ela deve ter tido essa dúvida natural humana, né, comum a todos nós em determinados momentos. Mas, diante da ordem da palavra de Jesus, isso é importante, né, ele agiu, ele creu e foi pescar. E no agir e no crer na palavra de Jesus, então, um milagre aconteceu. Acabaram por realizar uma pescaria, talvez como nunca tivesse realizado, a ponto do barco quase ir a pique. Tiveram que chamar outros barcos para dividir os peixes para o deles não afundar. Ainda mais que o momento, que era de manhã cedo, né, não era o melhor momento de pescar, e sim era de madrugada. Mas ele resolveu acreditar em Jesus. Então, nesse caso, a dúvida interna, interior de Pedro não o impediu de crer, de ter fé na palavra de Jesus. E assim, então, ele agiu e o milagre aconteceu. Agora vamos ao episódio de incredulidade, onde foi a dúvida, né, digamos, inicial, se transforma na incredulidade. Em determinada ocasião, após Moisés ter libertado o povo da escravidão do Egito, se dirigiram então à terra prometida de Canaã, que Deus prometera dar-lhes por posse. Então, assim, eles partindo do Egito, após 1 mês, 2 meses de viagem, chegaram às margens, à divisa de Canaã, para adentrar, conquistar a terra. Mas Moisés resolveu enviar 12 espias para fazer um levantamento da terra. E foram os 12, entre eles Josué e Caleb. Foram lá, passaram 2, 3 dias constatando a terra, né? E vieram, de fato, constataram que a terra era boa, era fértil, assim como Deus dissera que era. Porém, havia um povo numeroso lá, cujos exércitos era forte, era maior em número e mais poderoso em termos de armamento do que o povo hebreu. Então essas foram as constatações deles. Retornando a Moisés, os 10 espias relataram o que viram a Moisés e diante do povo que estava reunidos também, e disseram: realmente a terra é fértil, é boa, como Deus disse, porém seu exército é muito forte, e nós não teremos condições de vencê-lo, de derrotá-los, porque aos seus olhos nós somos como gafanhotos, como formigas. Em outras palavras, é impossível de nós conquistar a terra, embora Deus tenha prometido. E essas palavras desses 10 espias acabou por desanimar o povo. E o próprio Moisés, diante desse relato pessimista, embora realista. Já Josué e Caleb, né, tomaram a palavra e disseram: não, mas pessoal, realmente, né, a terra é boa, fértil, de fato, né, o exército deles é numeroso, são fortes, mais bem preparados, inclusive talvez do que o nosso, mas Deus prometeu que nos daria essa terra. Então vamos seguir, vamos prosseguir. Eles tentaram reanimar o povo e o próprio Moisés, para que mudasse de ânimo e seguissem adiante. Porém, neste caso, a maioria venceu. O relato dos 10 espias, né, fez com que o povo desanimasse, paralisasse, não agissem, não obedecessem a Deus, não cresce o suficiente na promessa de Deus para prosseguirem, e assim não adentraram na terra. Diante disso, Deus então os castigou, aquela geração, por 40 anos. Então voltaram ao deserto, onde perambularam, né, por 40 anos.
por causa dessa atitude. Aquela geração dos mais velhos morreu naquele período, veio uma geração nova, e depois de 40 anos o povo também voltou e se viu a divisa de Canaã de novo, sob a liderança de Moisés. Porém, somente Josué e Calebe adentraram e conquistaram a terra, junto com a nova geração que se criara no deserto. Então, os únicos justamente que naquela oportunidade, 40 anos atrás, agiram com fé, com confiança em Deus. Por eles tinham entrado, eles tinham conquistado a terra, mas foram vencidos pela maioria, né? Pelo desânimo da maioria, e tiveram que retornar ao deserto. Mas Deus, então, 40 anos depois, honrou a fé deles, e Josué, então, liderou a conquista da terra. Mas então, essa desistência do povo em avançar, se caracterizou, então, incredulidade. E por quê? Porque enquanto a dúvida se volta para a própria pessoa, para suas capacidades, suas limitações, diante de alguma dificuldade de realizar, de entender alguma coisa, o que é natural e compreensível em determinadas situações, a incredulidade se volta para Deus, para o poder e a pessoa de Deus. É como se a pessoa dissesse, ou várias pessoas, eu não posso, nós não podemos, e nem mesmo Deus. Embora ele tenha prometido e dito que daria, que faria. E o pecado, então, da incredulidade se reside nisso, de que o homem olha para Deus e não acredita que seja possível, além de olhar para suas próprias limitações. E diante disso, então, acaba paralisando, retrocedendo, parando, não agindo com fé na palavra e nas promessas de Deus. Então, aí está a questão da porquê da incredulidade ser considerada pecado. No caso lá de Pedro, da pesca, Deus, por ele, olhando para suas capacidades, por mais que conhecesse a pescaria, ele já tinha desistido de pescar. Ele disse, não deu, agora só vou esperar outro dia, outra noite para pescar. Eu não ia voltar ao mar para pescar. Suas capacidades chegou no limite. Mas diante de Jesus, e ele crendo que Jesus poderia ter poder de realizar o que disse, ele obedeceu. Não, eu não posso, mas ele pode, então eu vou. E voltou e o milagre aconteceu. Então a dúvida pode ser superada pela fé. Inclusive há um texto, um versículo que diz, que o justo viverá pela fé, que suplanta, entre tantas outras coisas, a própria dúvida natural, humana, do ser humano. Já a incredulidade, como visto, ela é direcionada não somente às capacidades e limitações pessoais e humanas, mas se direciona essa dúvida para a própria pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Uma coisa é duvidar de nós mesmos ou de alguém, outra é duvidar de Deus. E esse duvidar de Deus, então, se constitui em incredulidade, pecado de incredulidade, e faz com que a pessoa paralise, retroaja, regrida e não haja por fé, segundo o mandamento e as promessas de Deus contida em sua palavra. Obrigado por ter me acompanhado até o final deste vídeo. Inclusive na descrição tem alguns outros links de outros vídeos que eu postei, 2 deles em relação à fé também. Fé, tipos de fé, natureza, fé e riqueza, entre outros. Se você desejar, então é só
linkar lá para assistir. E até um próximo, querendo Deus.